Algo te trouxe até aqui hoje. E não, isso não foi coincidência. Em um mundo cheio de distrações, milhões de vídeos, milhões de vozes tentando chamar sua atenção, você chegou exatamente aqui. E talvez ainda não perceba, mas existe uma razão para isso. Porque no fundo, algo dentro de você já cansou de viver no automático. Já cansou de prometer mudança e voltar para os mesmos padrões. Já cansou de carregar sonhos grandes, com uma mente programada para desistir. Então, antes de qualquer coisa, respira por um instante, afasta o barulho, solta o peso do dia. Não importa o que deu errado ontem. Não importa quantas vezes você tentou e falhou. O que importa é que você ainda está aqui. E isso significa que uma parte sua ainda acredita que pode mudar. Preste muita atenção agora, porque o que você está prestes a ouvir não é só motivação. Não é apenas mais um vídeo sobre sucesso, disciplina ou prosperidade. Isso aqui é um despertar, um confronto direto entre a vida que você está vivendo e a vida que você poderia estar vivendo se aprendesse a controlar a coisa mais poderosa que existe, a sua mente. Porque aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de falar. O seu maior inimigo não está fora. Não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidade, não são as pessoas. O maior inimigo é uma mente sem direção. Uma mente condicionada ao medo, à procrastinação, à distração e à dúvida. E me responde com sinceridade. Quantas vezes você disse, agora vai? Quantas vezes prometeu que começaria uma nova rotina, que iria focar, que iria mudar de vida, mas poucos dias depois voltou ao mesmo ciclo? Academia, estudos, projetos, recomeços. Você começa cheio de energia e termina exatamente no mesmo lugar. E aos poucos nasce uma dor silenciosa, a sensação de que talvez exista algo errado com você. Mas escuta isso com atenção. O problema nunca foi falta de potencial. O problema é que ninguém te ensinou a comandar sua mente. Ninguém te mostrou que a sua realidade atual é reflexo daquilo que foi repetido dentro de você por anos. Pensamentos, palavras, hábitos, crenças. Tudo isso programou a pessoa que você é hoje. E se a mente foi programada, ela também pode ser reprogramada. Sua mente é como um cavalo selvagem. E talvez ninguém nunca tenha te dito isso com tanta clareza. Se você não segura as rédeas, ela te conduz. Não para onde você quer ir, mas para onde foi condicionada a ir. E isso acontece todos os dias, nos detalhes mais simples. Você acorda decidido a mudar, mas antes mesmo de sair da cama, já está rolando nas redes sociais, como se algo puxasse você automaticamente. Promete que hoje vai ser diferente, mas quando percebe, já repetiu os mesmos hábitos, os mesmos pensamentos, as mesmas desculpas. Isso não é falta de força, é programação mental. É exatamente como disse Napoleon Hill. A mente humana é controlada pelo que domina sua atenção. E se o que domina sua atenção são distrações, medo e insegurança, sua vida segue esse mesmo fluxo silencioso. Talvez você já tenha vivido isso no trabalho, quando sabia exatamente o que precisava fazer, mas travou. Ou nos estudos, quando começou animado e dias depois perdeu o ritmo. Ou até em decisões importantes, quando uma voz interna sussurrou que não era o momento, que você não estava pronto e você acreditou. Mas perceba, essa voz não nasceu com você. Ela foi construída. A Bíblia já alertava em Romanos 12:2 que a transformação vem pela renovação da mente. Porque sem isso, você apenas repete padrões. E é aí que mora o perigo. Você começa a viver no automático e chama isso de vida. Mas existe algo ainda mais profundo acontecendo aqui. Algo que a maioria ignora completamente.
Porque enquanto você acha que está apenas indo levando, sua identidade está sendo moldada em silêncio, decisão após decisão, pensamento após pensamento. E o que vem a seguir pode abrir seus olhos de uma forma que você nunca viu antes. Agora imagina isso. Imagina acordar amanhã com clareza total, sem brigar com você mesmo, sem aquela voz dizendo, depois eu faço. Imagina levantar e agir como alguém disciplinado de verdade. Imagina abrir sua conta bancária e ver progresso. Imagina sentir paz, controle, direção. Agora entende isso. Essa versão já existe dentro de você, mas ela está bloqueada por padrões mentais repetidos todos os dias. A ciência já comprovou algo que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua própria vida. O seu cérebro está sendo moldado agora, enquanto você vive, enquanto você pensa, enquanto você repete. Cada pensamento que você aceita, cada hábito que você mantém, cada decisão que você toma, tudo isso está construindo caminhos neurais que definem quem você está se tornando. Não é algo distante, não é teórico, é prático, diário, silencioso. É quando você acorda e automaticamente pega o celular antes mesmo de começar o dia. É quando você diz, depois eu faço, sem nem perceber. É quando você repete mentalmente que está cansado, que está difícil, o que não é para você, e sua mente simplesmente registra isso como comando. E então, sem perceber, você começa a viver exatamente aquilo que vem repetindo. E é exatamente isso que Napoleon Hill ensinava quando declarou: tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar. Mas existe um detalhe poderoso escondido nessa frase. Não é sobre querer, não é sobre desejar. É sobre aquilo que você repete até se tornar crença. Porque o cérebro não responde ao que você deseja ocasionalmente. Ele responde ao que você afirma constantemente. A Bíblia reforça isso de forma direta em Provérbios 23:7, quando diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que você pensa repetidamente, você se torna. Agora pensa na sua rotina. Quantas vezes você já começou algo com energia, mas foi enfraquecendo ao longo dos dias? Quantas vezes você disse que ia mudar sua vida, mas voltou ao mesmo padrão? Isso não é falta de capacidade, isso é falta de reprogramação mental. Porque enquanto você não muda o padrão interno, o externo continua obedecendo o antigo script. É como alguém que quer prosperidade, mas repete escassez, quer disciplina, mas alimenta distração, quer paz, mas vive em conflito interno. E aos poucos, sem perceber, a vida vai se ajustando exatamente àquilo que você vem reforçando todos os dias. E existe algo ainda mais profundo acontecendo por trás disso que a maioria nunca percebeu. Algo que pode explicar por que tantas pessoas continuam travadas mesmo tentando tanto. Existe algo acontecendo dentro de você todos os dias. Uma voz, sutil, silenciosa, mas constante. Aquela que sussurra, deixa para amanhã, você não consegue, isso não é para você. E o mais perigoso é que você aprendeu a chamar isso de pensamento próprio, quando na verdade é programação mental acumulada ao longo dos anos. Talvez você já tenha sentido isso ao tentar começar algo novo, estudar, empreender, cuidar da saúde. E de repente, surge um desânimo sem explicação, uma insegurança que trava, uma dúvida que paralisa. Não veio do nada. Foi construída. Cada crítica que você ouviu, cada medo que você alimentou, cada experiência que te fez recuar. Tudo isso foi gravando padrões dentro de você. É exatamente por isso que Napoleon Hill dizia que a mente se torna aquilo que ela absorve continuamente. E quando você absorve limitação, começa a agir dentro desses limites sem nem perceber. A Bíblia confirma isso de forma profunda em 2 Coríntios 10:5, ao dizer que
Devemos levar cativo todo pensamento, porque nem todo pensamento merece ser aceito. Nem toda voz merece ser obedecida, mas no dia a dia, isso passa despercebido. É quando você se compara com alguém e automaticamente se sente menor. É quando vê uma oportunidade e já pensa, isso não é para mim. É quando até algo simples, como acordar mais cedo, vira uma batalha interna. E assim, aos poucos, sua identidade vai sendo moldada por pensamentos que você nunca questionou. A reprogramação mental começa exatamente quando você percebe isso. Quando entende que essa voz não é você, é um padrão repetido e que, da mesma forma que foi aprendido, pode ser substituído. Só que existe um ponto crítico nesse processo que quase ninguém fala, porque é justamente nele que a maioria desiste sem perceber que estava a um passo de virar o jogo. E a Bíblia já falava disso muito antes da ciência tentar explicar com termos complexos aquilo que, na prática, você já vive todos os dias. Em Romanos 12:2 está escrito: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E se você parar por um instante e sentir o peso dessa verdade, vai perceber que não se trata apenas de um conselho espiritual, mas de uma instrução direta sobre reprogramação mental. Porque enquanto o mundo te empurra para repetir padrões, acordar cansado, viver no automático, aceitar limitações, essa palavra te chama para um movimento completamente oposto: renovar, reconstruir, reconfigurar a forma como você pensa. E talvez você já tenha vivido isso sem perceber. Quando acorda e a primeira coisa que invade sua mente é preocupação. Quando olha sua realidade e automaticamente pensa que nada vai mudar. Quando se compara com alguém e sente que ficou para trás. Isso não nasceu com você. Isso foi aprendido. E é exatamente aqui que entra o ponto que Napoleon Hill reforçava com tanta precisão. A mente humana responde ao que é repetido com emoção e convicção. Ou seja, não é só o que você pensa, é o que você aceita como verdade todos os dias. Agora pensa em quantas vezes você já tentou mudar algo por fora. Um novo hábito, uma nova rotina, um novo objetivo, mas continuou alimentando os mesmos pensamentos por dentro. É como tentar construir algo novo sobre uma base antiga. Não sustenta, não cresce. E então você acha que o problema é falta de disciplina, quando na verdade é falta de renovação mental. Porque enquanto sua mente não muda, sua realidade continua obedecendo o mesmo padrão invisível. E o mais intrigante é que existe um mecanismo acontecendo agora, silencioso, que está reforçando exatamente aquilo que você acredita, seja para te limitar ou para te libertar. Agora respire fundo e solte o ar devagar. Sinta sua mente começar a se abrir, porque o que está prestes a acontecer aqui não é apenas um vídeo, é um alinhamento entre você e a sua mente, mas que hoje será ativada de dentro para fora. Se isso começou a tocar algo dentro de você, eu quero que você faça algo. Se inscreva no canal e comenta aqui: eu assumo o controle da minha mente. Não é só um comentário, é um posicionamento. Agora pensa comigo. A sua mente é um campo, e isso não é apenas uma metáfora bonita. É uma realidade espiritual e psicológica ao mesmo tempo. Tudo o que você planta cresce, querendo você ou não. E talvez o mais assustador seja isso. Você já está plantando todos os dias, mesmo sem perceber. Quando você acorda atrasado e já começa o dia consumindo distração, você está plantando. Quando você olha para um desafio e pensa, isso não é para mim, você está plantando. Quando você se compara, se diminui, se sabota em silêncio, você está cultivando um terreno inteiro de escassez dentro de você. Porque o cérebro não discute repetição, ele aceita como verdade. E como dizia Napoleon Hill, tudo o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode conquistar.
O problema é que muita gente está acreditando no fracasso sem nem perceber. A Bíblia já revelava isso muito antes, quando diz em Provérbios 23, 7. Porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ou seja, o que você alimenta dentro de você, você se torna. Isso aparece nas pequenas coisas do dia a dia, na pessoa que desiste da academia na segunda semana, no empreendedor que trava antes de tentar, naquele momento em que você sabe o que precisa fazer, mas não faz. Naquela prova que você quer fazer, mas já pensa, não vou passar. No começo, parece mentira mudar isso. Parece forçado repetir, eu sou capaz, quando tudo dentro de você grita o contrário. Mas é exatamente aí que o jogo vira. Porque com o tempo, repetição vira crença, crença vira comportamento, comportamento vira resultado. E quando você percebe, a sua realidade começou a obedecer aquilo que você plantou. E é aqui que quase ninguém percebe o que realmente está acontecendo. Deixa eu te contar uma história simples. Um homem comum, concurseiro, estudava todos os dias, mas estava esgotado. Ansiedade, pressão, autocobrança. Ele fazia tudo certo, mas mentalmente estava destruído. Até que ele fez algo diferente. Não mudou o estudo, mudou a mente. Começou a repetir diariamente, eu estou no controle, eu estou no caminho, eu sou capaz. No começo, nada mudou, mas ele continuou. Dias depois, mais leve. Semanas depois, mais focado. Meses depois, aprovado. O que mudou? A mente. A maioria para exatamente aqui, no ponto em que começa a doer. Quando a mente resiste, quando o corpo pesa, quando aquela velha programação grita mais alto. É como alguém que decide cuidar da saúde e se matricula na academia na segunda-feira, acorda motivado, começa firme, mas no terceiro dia já sente o desconforto chegando. O sono pesa mais, o churrasco no meio da semana chama mais forte. A disciplina começa a parecer exagero. E sem perceber, volta ao automático, volta ao padrão antigo, volta para a mesma realidade que dizia querer sair. Mas entende isso com profundidade. O desconforto não é um sinal de fracasso. É o sinal mais claro de que a sua reprogramação mental começou. É o choque entre quem você foi programado para ser e quem você está decidindo se tornar agora. Napoleon Hill já dizia que muitos desistem a centímetros do ouro. E isso não é só uma frase bonita. Isso acontece todos os dias. Pessoas quase transformando suas vidas, mas recuando porque confundem resistência com limite. E a Bíblia reforça isso quando diz em Gálatas 6, 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Percebe? Existe um tempo entre plantar e colher. E é exatamente nesse intervalo que a maioria abandona. No dia a dia isso é claro. Você começa ali a estudar para algo novo, e porque não está vendo resultado, você tenta organizar a vida financeira, mas desiste no primeiro imprevisto, e você, quando sabe o que precisa ser feito, mas fica negociando consigo mesmo. A mente vai tentar te convencer de que parar é mais confortável, mais seguro, mais fácil. Mas essa é a armadilha invisível, porque toda vez que você para no desconforto, você reforça a identidade antiga. E toda vez que você continua, mesmo sem vontade, você instala uma nova identidade. Uma identidade de disciplina, de crescimento, de prosperidade consciente. Então presta atenção nisso agora. Talvez o que você está sentindo hoje não seja um sinal para parar, mas exatamente a prova de que você está no caminho certo. E é aqui que tudo começa a separar quem apenas deseja de quem realmente decide viver uma transformação verdadeira. Por isso, a partir de hoje, vamos interromper velhos padrões.
Vamos substituir a linguagem do eu não consigo pela linguagem do eu mereço o melhor em minha vida. Vamos trocar a voz do medo pela voz da confiança. Repita comigo agora com presença, não como leitura, como declaração, porque a palavra cria prosperidade, o decreto abre caminhos, e o que é declarado com fé se manifesta. Respire fundo e declare: eu continuo com toda a minha fé. Respire outra vez mais fundo e repita novamente: eu continuo com toda a minha fé. E não pare agora, continue aqui comigo. Porque o que vamos falar não é sobre intensidade, é sobre repetição. Porque intensidade qualquer pessoa consegue por alguns dias, mas consistência é o que constrói uma identidade inabalável. É no invisível, no comum, no repetido, que a transformação acontece de verdade. Pequenas ações, todos os dias. Acordar mais cedo quando ninguém está vendo. Estudar mesmo sem vontade. Agir mesmo com medo. Manter a palavra que você deu a si mesmo, mesmo quando seria mais fácil quebrar. É isso que constrói uma mente próspera, uma fé aplicada e uma identidade forte. Pensa no dia a dia, quando você diz que quer mudar de vida, mas só age quando está motivada. Um dia faz tudo certo, no outro abandona completamente. Agora compara com alguém que faz pouco, mas faz todos os dias. Essa pessoa parece lenta no começo, quase imperceptível, mas com o tempo ela se torna imparável, porque ela não depende de emoção, ela construiu um padrão, e padrão constrói destino. Napoleon Hill ensinava que a persistência é o caminho do êxito. E isso conecta diretamente com o que a Bíblia diz em Lucas 16:10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Ou seja, não é sobre fazer algo grandioso uma vez. É sobre ser fiel no pequeno todos os dias. É isso que reprograma sua mente. Cada vez que você cumpre uma pequena ação, você envia um sinal poderoso para o seu subconsciente. Eu sou alguém que continua. E essa repetição começa a instalar uma nova identidade. E no cotidiano isso é visível. É quando você decide caminhar 20 minutos por dia e, meses depois, tem uma saúde completamente diferente. É quando você pega um livro que está parado na penteadeira e começa lendo 10 páginas por dia e, sem perceber, já terminou. É quando você decide não negociar mais com a sua própria palavra. Porque, no fundo, o que destrói a maioria não é falta de capacidade, é a falta de consistência silenciosa. A reprogramação mental acontece assim, no detalhe, no repetido, no aparentemente pequeno. E chega um momento em que você não está mais tentando ser disciplinado. Você se tornou. E quando isso acontece, a sua realidade começa a acompanhar esse novo padrão interno. E é exatamente nesse ponto que algo ainda mais profundo começa a acontecer dentro de você. Agora respire fundo e sinta que já existe um ciclo invisível acontecendo dentro de você agora. Um ciclo que está construindo sua prosperidade ou fortalecendo sua escassez todos os dias. E quase ninguém percebe isso. Tudo começa em um pensamento. O pensamento cria uma crença. A crença influencia suas ações. E crenças gravadas viram voz interior. Uma voz que você nem sempre percebe, mas que opera o tempo todo. Depois das crenças, vêm as ações. E as ações geram resultados. E os resultados começam a formar sua identidade. Pensamento, crença, ação, resultado, identidade. Esse é o ciclo que controla destinos inteiros. Agora presta atenção nisso, porque aqui está a chave. Se você muda o começo, você muda tudo. Porque ninguém acorda disciplinado, próspero e confiante por acidente. Antes da transformação aparecer fora, ela foi repetida dentro. Napoleon Hill dizia que aquilo que domina a mente do homem pode ser transformado em realidade equivalente.
E é exatamente assim que a reprogramação mental funciona. Você pensa diferente, começa a agir diferente, e com o tempo, sua vida inteira começa a obedecer esse novo padrão. Pensa no cotidiano, você se frustra com alguma situação, e logo sua mente te sabota durante o seu dia. Dinheiro sempre escapa das minhas mãos. Ou daí eu não mereço mais do que tenho. Parece apenas frases, mas elas geram um desânimo. O desânimo gera procrastinação. A procrastinação gera resultados fracos. E os resultados reforçam ainda mais a crença de fracasso. Percebe o ciclo? Agora imagina alguém que começa a alimentar uma nova identidade. Mesmo sem ver resultados ainda, ela repete: eu estou me tornando alguém disciplinado. A prosperidade vem a mim todos os dias. Isso muda sua postura. Você começa a levantar mais cedo, cuidar melhor do dinheiro, estudar, agir com mais coragem, tomar decisões com mais confiança. Pequenas ações geram pequenas vitórias. E essas vitórias começam a convencer a mente de que uma nova realidade é possível. A Bíblia revela isso em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua. Ou seja, aquilo que você declara e alimenta constantemente começa a construir sua realidade interna. E a realidade interna sempre aparece na realidade externa. É por isso que tantas pessoas vivem presas aos mesmos ciclos durante anos, porque nunca mudaram o pensamento inicial. E talvez o mais poderoso seja entender isso. Prosperidade não começa quando o dinheiro chega. Prosperidade começa quando a mente deixa de agir como alguém derrotado. Quando você interrompe o ciclo antigo e começa a construir outro, mesmo que ainda pareça pequeno, silencioso e invisível. Porque é exatamente nesse ponto que algo começa a mudar dentro de você de forma irreversível. Se você está aqui e sente que sua palavra tem poder, escreva nos comentários agora: eu decido o que planto na minha mente. Agora imagina isso por um instante. Daqui a 3 meses, ao acordar, perceber que você não é mais a mesma pessoa. Que aquela mente cansada, insegura e desorganizada começou a desaparecer. Que você finalmente criou disciplina. Que você começou a cumprir o que promete. Que sua energia mudou. Sua presença mudou. Seu jeito de pensar mudou. Porque quando a mente muda, tudo muda junto. E a partir de hoje, cada afirmação que você fizer vai dissolver uma camada desse antigo padrão. Como luz entrando em um quarto que ficou fechado por muito tempo. A luz não briga com a escuridão. Ela simplesmente aparece e a escuridão se desfaz. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que pensa continuamente. E talvez agora você entenda o peso disso. Porque não existe prosperidade sustentável com uma mente programada para desistir. Não existe abundância financeira com pensamentos de escassez. Não existe alta performance vivendo no piloto automático. A transformação começa quando você decide assumir o controle interno, mesmo antes de ver qualquer resultado externo. E isso aparece nas pequenas cenas do cotidiano. Na pessoa que antes apertava o botão de soneca 5 vezes e agora levanta na primeira. No homem que vivia afundado em distrações e começa a proteger o próprio foco. Na mulher que passou anos acreditando que nunca seria capaz, mas começa a estudar, empreender, se posicionar. Pequenas mudanças invisíveis que, com o tempo, criam uma identidade completamente nova. A Bíblia diz em 2 Coríntios 5,17: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Percebe a profundidade disso? Deus nunca trabalhou apenas comportamento. Ele trabalha identidade e a reprogramação mental funciona da mesma forma. Você não está apenas tentando melhorar hábitos. Você está reconstruindo quem você é. E chega um momento em que as pessoas começam a perceber algo diferente em você. Sua postura muda, seu olhar muda, sua paz muda. Você já não reage igual.
já não aceita qualquer coisa, já não vive dominado pela preguiça, pelo medo ou pela procrastinação. Porque agora existe uma força interior sendo construída em silêncio. E é exatamente aqui que a verdadeira transformação começa a ficar impossível de ser escondida. Talvez, nesse exato momento, exista alguém assistindo esse vídeo cansado de começar e parar. Cansado de prometer para si mesmo que agora vai mudar e poucos dias depois voltar aos mesmos hábitos, aos mesmos pensamentos, à mesma vida. E eu quero que você entenda algo profundamente espiritual e poderoso. Isso não acontece porque você nasceu fraco. Acontece porque durante anos sua mente foi treinada para obedecer ao medo, à escassez e à procrastinação. Napoleon Hill dizia que o homem se torna aquilo que ele pensa continuamente. E a Bíblia confirma isso em Provérbios 23:7. Porque, como imaginou em sua alma, assim ele é. Percebe a profundidade disso? Seus pensamentos repetidos estão moldando sua identidade todos os dias, mesmo quando você não percebe. É por isso que tantas pessoas vivem presas em ciclos invisíveis. Elas acordam já cansadas, pegam o celular antes mesmo de falar com Deus, alimentam a ansiedade logo nas primeiras horas da manhã e depois se perguntam por que a mente vive pesada. Pequenas ações parecem inofensivas, mas repetidas diariamente se tornam programação mental. E programação cria destino. Um homem que todos os dias diz, minha vida nunca muda, começa a agir como alguém derrotado. Uma mulher que repete silenciosamente, eu não sou capaz, começa a diminuir seus sonhos antes mesmo de tentar. Aos poucos, a mente constrói uma prisão invisível. E o mais assustador é que muita gente chama isso de realidade. Mas existe uma verdade libertadora que quase ninguém fala. A mesma mente que foi programada para a escassez pode ser reprogramada para a prosperidade, disciplina e abundância. E você viu que isso começa em detalhes simples do cotidiano. Quando você decide levantar da cama mesmo sem vontade, quando escolhe estudar em vez de se distrair, quando mantém sua palavra mesmo cansado, algo poderoso acontece dentro de você. Seu cérebro começa a entender que existe um novo comandante assumindo o controle. A neurociência chama isso de criação de novos caminhos neurais. A fé chama isso de transformação. E o reino de Deus chama isso de renovação da mente. Agora imagina daqui a alguns meses, você olhando para trás e percebendo que tudo começou em um vídeo como esse. Um simples momento onde você decidiu parar de obedecer a pensamentos que te enfraquecem. Um momento onde você escolheu alimentar uma nova identidade. Porque o impossível não começa a desaparecer quando o mundo muda. O impossível começa a desaparecer quando sua mente para de concordar com a limitação. Então, se essa mensagem falou com você, se inscreva no canal, ative o sininho, porque aqui você não encontra frases prontas nem motivação que dura só alguns minutos. Aqui nós estamos reconstruindo a mente, fortalecendo a fé e criando uma identidade que permanece firme, mesmo nas batalhas silenciosas da vida. Cada vídeo é uma peça dessa transformação. Cada mensagem é um chamado para sair do automático, vencer a procrastinação, romper crenças limitantes e desenvolver uma mentalidade de prosperidade, disciplina e abundância verdadeira. Porque a verdade é essa: mudar de vida não começa quando o dinheiro chega, começa quando a mente para de obedecer ao medo. E poucas pessoas entendem isso. A maioria tenta mudar os resultados sem antes mudar os pensamentos que criam esses resultados. Aqui, nós trabalhamos a raiz, a renovação da mente, a reprogramação emocional, a construção silenciosa de alguém que não quebra diante da pressão. E é exatamente por isso que o próximo vídeo pode abrir seus olhos de uma forma ainda mais profunda. E comenta a frase, eu comando a minha mente e nada pode me parar. Talvez pareça apenas um comentário,
Mas declarações criam direção, e direção repetida cria destino. O impossível só existe até o momento em que você decide não obedecer mais à mente que te limita.